O PPS nas eleições em Minas. O partido anunciou o apoio à candidatura do tucano Antônio Anastasia ao governo do estado. Em que termos foi feita essa aliança? Como a legenda vai participar dela? Eu vou conversar com o deputado Fabiano Tolentino, que é do partido, vice-líder do bloco Compromisso com Minas Gerais. Bem-vindo, deputado. Joia, Vivian, bem-vinda. É sempre muito bom a gente estar conversando, mesmo porque o momento da política é isso. Na verdade, o PPS fez um indicativo, né? Como que vai ser feito esse acordo? Está só na convenção. A gente não pode falar nada antes da convenção, porque hoje a gente está ainda analisando. Nós escutamos, é uma formalização. Do presidente, né, do Antônio Jorge estava lá, que é um dos deputados, né, o Alberto Pinto Coelho está também hoje no nosso partido. Né? Então, o importante é dizer que até nas convenções, né, o partido vai estar acompanhando. É claro que a gente tem que entender que hoje o senador Antônio Anastasia é candidato, né? E a gente espera, né, realmente lá na convenção, que ver qual que é esse caminho. Eu entendo, sabe, Vivi, que o momento é da gente ter mais candidaturas em Minas Gerais. A polarização apenas entre dois partidos, eu não vejo que é o melhor caminho para Minas Gerais, não. Então, quer dizer a candidatura... que o senhor de cara, não acha que essa opção talvez seja melhor? É isso que o senhor está querendo dizer? Na verdade, não que seja o deputado Fabiano Tolentino. Em Minas Gerais, ele precisa de ter mais candidatura, né? Então, nós temos a candidatura do Rodrigo Pacheco, né, que o senhor também defende se coloca... que o partido ainda reavalie essa opção por Antônio Não, Anastasia? na verdade, o que a gente tem que pensar? Né? O partido ele é unânime na decisão dele. Né? A gente tem que acompanhar o que o partido decide. Mas eu acho que para Minas Gerais, se juntar tudo num polo só, é ruim para Minas. Mesmo porque se juntar todas essas referências que existem de voto, Rodrigo Pacheco, Márcio Lacerda, Antônio Anastasia, contra o Pimentel, pode-se dizer que o Pimentel então estaria muito forte e por isso todos se juntaram para ir contra aquele mandato que é do governador. E eu sou totalmente contra o governo Fernando Pimentel. Então eu acho que em nenhuma forma a gente pode reforçar um desgoverno que é feito em Minas Gerais. Então esse é o meu posicionamento. Né? Por que eu entendo que tem que ter mais elos? Até para que num segundo turno seja reforçado. Agora, se eu juntar todos num primeiro turno, existe uma pequena chance do Pimentel ganhar, alegando que todo mundo juntou contra ele e estaria forte. E o que não é verdade, Vivian. Na verdade, é um desgoverno que realmente não representa para Minas Gerais, que não consegue arcar, principalmente com os pagamentos de servidores, né? Aqui na casa só aumentando imposto. É um aumento a todo momento exorbitante, né? Aumentou da energia elétrica, aumentou dos solventes industriais, aumentou da gasolina, aumentou do álcool. Então é um governo que não tem condição, é desqualificado para estar no poder. Eu acho que para Minas Gerais ter mais 4 anos de um governo Fernando Pimentel seria muito ruim. Então a gente tem que avaliar no todo. E eu penso sempre em Minas Gerais. Sou um deputado independente, isso é bacana. Sabe, eu estou no bloco independente, sou vice-líder, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar assim, independente de que forma que for as candidaturas ao governo. Eu vou trabalhar, é a minha campanha, né? Eu vou trabalhar na ponta. Eu estou hoje com um café Prosa e Política, que eu já rodei 100 cidades, conversando com o eleitor, mais de 5 mil pessoas. Esse é o meu trabalho. Eu faço o trabalho Fabiano Tolentino, né? Eu acho que esse é o posicionamento. E o partido tem a sua tese, tem a sua lógica, e que o partido siga, e eu vou estar, é claro, fazendo o meu trabalho, que é do deputado estadual Fabiano Tolentino. Agora o senhor... Com muita força, viu? Meu posicionamento é forte. Está fazendo campanha aí, inclusive se posicionando contra o governo do estado pelo interior. Esse posicionamento... tem a ver com o desempenho dele ou tem a ver com uma posição partidária e as escolhas e o fato do PPS ir para um campo adversário, não é? Não, na verdade, o PPS aqui ele ficou todo o tempo no bloco independente. Os 4 anos nós fomos do bloco independente. Eu sou considerado, às vezes, pelo governo como oposição, mas na verdade eu não sou. Eu fui independente, porque o que foi bom que esteve dentro da Assembleia Legislativa, eu votei favorável. Eu votei favorável à volta do regime remuneratório, que no governo passado passou por subsídio e o remuneratório é melhor. Eu consegui, inclusive, me redimir, né, de um voto que eu entendo que não foi bacana no meu outro mandato. Eu não tinha tanta experiência. Por quê? Porque o regime de subsídio, do meio para frente, ele não é bom para os professores. Ele é bom para quem está entrando, mas ele não é bom para quem já tem mais tempo. Já o remuneratório ajuda a todos os professores. Então eu entendi isso e votei e nós voltamos para o remuneratório. Essa reconfiguração, quer dizer, o PPS indo para o campo da oposição, pode interferir nas decisões que a bancada vai tomar, que a representação que o partido tem aqui, faz parte do Bloco Independente, mas que tem aqui,
pode interferir nas decisões daquilo que vai ser votado, que não vai Claro, ser a votado? gente sempre tem que pensar em todos os votos, né? Porque há uma reconfiguração por conta da escolha eleitoral, né? Sim. Está indo para o campo adversário. O momento hoje é de realmente a gente pensar em Minas Gerais. Minas em primeiro lugar. Né? Então, quando a gente pensa em Minas, é votar coerente. Exemplo, a venda da Codemig no último ano de governo, óbvio que o PPS não vai compactuar com a situação dessa. Né? Por quê? Porque está já fechando o mandato. Como que a gente vai vender aquilo que é uma preciosidade, que é o nosso nióbio, no finalzinho já de mandato, que o governo tem mais aí 3 ou 4 meses? Porque depois de outubro, já está realmente fechando a casa. Então, nós temos que pensar nisso. Esse raciocínio vale para o impeachment? Sim, se o impeachment chegar nessa casa, se realmente ele for lido e for dar prosseguimento, eu votarei pela continuidade do impeachment. Mas não é muito pouco tempo também, que nem Sim, a discussão da Codemig? Eu acho que o governador tinha que ser tirado há 2 anos atrás, quando veio essa casa o processo da Operação Acrônimo. Mas então, eu queria só entender, o impeachment deve ser votado, o senhor acha que deve ser votado mesmo ele tornando-se efetivo só para o ano que vem, quando o governador já Eu acho que o impeachment ficou tarde. Não seria só um instrumento político? Sim, ficou tarde, né? Eu até acho que o presidente está segurando. Provavelmente, eu não sei qual que é o papel, porque cabe ao presidente dessa casa realmente dar prosseguimento, e aí vai ser montadas as comissões, e essas comissões que terão as sessões para a gente poder vir ou não em plenário. Por enquanto a coisa está em suspenso. Ainda está suspenso. Né? E cabe ao presidente. É uma ação do presidente, não pode ser a ação do deputado Fabiano Tolentino. Que se fosse a minha, teria sido há 2 anos atrás, quando chegou nessa casa o processo da Operação Acrônimo. Esse eu li todo, Viva. Esse eu sei falar. São 50 milhões de propina, lá lido, né? Porque foi preso o Bené, lá em Brasília, com 103 mil reais, e dali vieram vários fatos. E aí tem a questão da Hyundai, tem a questão de realmente vários pagamentos, e todos com notas, todos comprovados. Então, naquele momento, já deveria ter essa casa feito o impeachment do senhor governador. Agora, mas deixou ficar 2 anos. Porque naquela época, Vivi, às vezes não era interessante para a casa, né? A casa pensa muito no momento, né? Hoje está se tendo um momento muito eleitoral, que já está aproximando, aí já pensa, como você me perguntou, política, né? A figura muda, agora, mas deveria ter sido feito, já que é justo, e eu falei naquele momento que eu votaria pelo prosseguimento da ação, ou seja, o Tribunal Superior faria todo o processo, e aí o governador teria que ser afastado perante a nossa Constituição Estadual, eu falei naquele momento que eu votaria pelo prosseguimento, mas acabou não chegando, o próprio Supremo deu um entendimento, o Herman Bejman, né, por sinal um ministro muito bom, né, deu alguns seus entendimentos, né, e o processo tentaram inclusive trazer ele para a primeira instância, mas já foi ontem anulado, que ele não virá para a primeira instância, ficará realmente na segunda instância, que é melhor. Ele já está muito adiantado. A propósito dessa questão de processos, né, e de denúncias contra candidatos ou prováveis candidatos, o senhor acredita que o senador Anastasia a campanha do senador Anastasia pode ser prejudicada por uma eventual presença do senador Aécio Neves? Acredito. Né, o senador Aécio Neves, né, teve um erro grave, né, porque foi filmado, tudo. Então eu acho que a presença dele na campanha do senador realmente traz um problema. Né, o senador vai ter que ficar explicando, o senador Anastasia vai ter que ficar explicando a situação. Né, eu entendo hoje que talvez o senador Aécio Neves não deve ser candidato a senador, né, ele deve ficar nessa eleição sem uma candidatura, né, vai se defender perante a justiça, que cabe à justiça realmente fazer o julgamento e não as pessoas, né, mas dentro dos trâmites legais talvez ele não seja candidato, até para não atrapalhar tanto a campanha. Mas da mesma forma que existe essa questão do senador Aécio Neves, tem a questão do Pimentel, que também tem vários problemas, né? Então nós estamos no mesmo nível, no mesmo nível de problemas, né? Na verdade, o Pimentel muito mais. Né, porque se você for analisar a questão também do Pimentel, né, eu mesmo denunciei o governo do Pimentel com compra de carteiras escolares superfaturadas. Denúncia minha, do deputado estadual Família, que eu posso fazer isso, eu sou na verdade um fiscal do governo. E o governador tentou comprar carteiras escolares, 1,5 milhão de carteira, pelo um preço superfaturado de R$210, sendo que no mandato passado, né, no governo passado, ela era comprada a 110, com R$100 a mais no preço da carteira. Denunciei ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual e consegui barrar um pregão de 274 milhões. Então, estou falando isso porque eu fiz. Né? Eu não estou falando que alguém fez. O deputado Fabiano Tolentino barrou um pregão de 274 milhões dentro do governo Fernando Pimentel. O 01 2015, o primeiro pregão desse governo, foi barrado por nós e eles não conseguiram comprar as carteiras. 50 milhões seria propina. É muito dinheiro.
É muito dinheiro que vai para o lugar errado, que deveria ir para políticas públicas de qualidade, sabe? Deveria ir para o esporte, para a saúde, para a educação, para a segurança pública que a gente tanto precisa, e às vezes vai para o bolso de realmente quem está ali naquele momento pregão. E aqui nós comentamos nessa casa, nós brigamos, nós falamos e conseguimos barrar lá no Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que pode realmente dar o veredito contra essa ação. E eu fico feliz, porque esse é o nosso papel. No momento que o governador tentou comprar camarão VG, cerveja belga, queijo importado por Palácio da Liberdade, que ele não consegue pagar nem um salário dos funcionários, pagou no mês passado, no 18º dia, olha que absurdo. Você comprar todas essas questões que passam do supérfluo, né, para a gente poder não pagar o salário. Então, acho que tem que ter uma calma nessa situação, sabe? Deputado, e essa situação é nossa aqui. O senhor fez uma referência a uma terceira via, a necessidade de uma terceira via. Né, nessa disputa, por que o PPS não vai com uma terceira via? Existem terceira e quarta via colocadas, sim, pelo menos, sem falar nos pequenos candidatos. A vantagem... Vamos dizer aí, nós temos Márcio Lacerda, que foi aventado por alguns integrantes do seu, sim, partido, como eu mesmo caminhei com o Márcio Lacerda, o Jaime Martins, que é de Divinópolis, provável vice do Márcio Lacerda. Eu tenho uma simpatia grande por Jaime também, na questão de vice, né? Então a gente fica feliz com essas situações, porque eu acho que não pode encerrar num primeiro turno, né? Igual foi no ano passado, não fez essa escolha? No mandato passado. Porque na verdade o PPS não é feito de uma pessoa, né? Tem um grupo, é uma executiva, e o PPS chamou todos os candidatos para estar conversando, e o PPS no grupo, no executivo, entendeu que o melhor caminho naquele momento seria o senador Anastasia, porque ele se colocou claro que é candidato. Eu gostei muito do dia que o Márcio foi lá no PPS, só que o Márcio entende que ele é candidato, mas ele pode ser chamado a ser o vice do Ciro Gomes. E isso também fascina o Márcio Lacerda como candidato. Porque é interessante, você ter um mineiro também como vice-governador, vice-presidente de um candidato que pode vir aí para o segundo turno, né? A gente sabe que hoje não está fácil, né? Tirando a questão que você vai perguntando, e eu ando muito, né? O Bolsonaro hoje realmente tem uma tendência muito grande de ir para o segundo turno, depois está muito embolado, né? E o Ciro Gomes pode vir a ser um candidato de segundo turno. Eu gosto muito do Álvaro Dias, né? Escutei ele, eu sempre escuto, eu acho que ele tem muito a forma que eu trabalho, mas o Ciro é uma projeção de ir para o segundo turno, com o Márcio de vice, fortaleceria, inclusive, Minas Gerais para uma disputa dessa. E o Márcio gosta dessa situação. Então, ele não se colocou no PPS, tipo assim, eu sou candidato mesmo, pronto, ele falou, eu sou candidato. Mas se vier um convite a nível PSB, eu vou estar pensando com o meu grupo. Então, esse foi realmente os detalhes que a gente tem que estar aqui colocando. Agora, como é que essa aliança com a Anastasia pode, e se isso realmente está sendo levado em consideração, pode beneficiar a formação de bancada do PPS? Na verdade, o compromisso... Eleição, isso é interessante. O compromisso que foi feito, né, é que o PPS... Isso é interessante, porque, na verdade, no guarda-chuva que nós ficarmos, aqueles partidos que estão ali é que podem ser coligados, né? Então, nós temos um compromisso que nós não ficaremos no chapão, naquela chapa mais pesada, e sim partidos intermediários, né? Nós estamos conversando hoje com o PTB, o chapão do Dilson Mello, chamando de chapão, PSDB, PSD, PP, se vier para cá, DEM, se vier, né, que a gente ainda não sabe como vai ser. Que exige um coeficiente na verdade, uma votação maior dentro daquele grupo. Então, a ideia nossa hoje, o compromisso que se tem, inclusive foi colocado isso em ata, né, do PPS, é que, ficando nessa tendência, que a gente possa coligar com o PTB, com o PSC, que são partidos do mesmo tamanho do nosso. E aí a gente consegue ali fazer 4 ou 5 deputados federais com chances mais igualitárias. E aí sim o PPS poderia sair com 2 deputados federais, que é o que nós precisamos, para também estar dentro da cláusula de barreira, né, da cláusula de desempenho, que é feita hoje no Congresso Nacional. Precisamos ter 9 deputados federais lá, né? Nós tivemos 11 na outra, né? Pelo menos nós temos que manter o que nós tínhamos. E Minas Gerais não teve nenhum deputado federal, né? Nós tínhamos a deputada Luzia Ferreira, né, que foi a suplente, acabou depois se tornando deputada federal, né, e Humberto Souto, que é prefeito de Montes Claros, que também foi suplente. Mas nós não conseguimos ter um deputado federal eleito. E o momento hoje é a gente pensar no partido. Então, primeiramente, se você me perguntar... É a sobrevivência do partido. Fabiano Tolentino tem que pensar no PPS. Isso vai ser
vai avançar, não é? Não vai ser uma cláusula sem fixa, um deputado não federal, o partido vai acabar. Né? E a gente tem que pensar nisso. Então, primeiro, o deputado Fabiano Tolentino, na questão de primeiro turno, vai pensar na minha candidatura. Né? Agora, eu vou andar na minha forma independente. A propósito disso, esse é um ano difícil, não é? Um ano que tem regras novas, sem financiamento privado, que para mim é campanha. Bom. Minha campanha é muito barata, até me iguala. Mas pensando no todo, nos partidos nas novidades que vão exigir, tem um tempo menor, tem uma campanha menor, tem desafios aí que vêm pela frente. Sim. E tem também uma indiferença, uma descrença do eleitor extra. Sim. Nessa eleição, neste ano eleitoral, difícil, né? Não é? Como é que o senhor está vendo? Primeiramente, eu acho que... Como que o partido está pensando nisso? Nós vamos ter que trabalhar muito, primeiro, essa descrença que está geral. Né? Então, o que é trabalhar a descrença? É trabalhar realmente o voto branco e nulo. Né? Tem pessoas que falam que vão votar branco e nulo, mas, na verdade, não entendem que o voto branco e nulo mantém os que estão lá. Né, porque ele já tem seus currais eleitorais. Hoje, para a gente, para o Fabiano Tolentino chegar no Congresso Nacional, que eu sou pré-candidato a deputado federal, eu tenho que buscar esse voto branco e nulo e trazer para a gente, porque os que estão lá já tem aquela votação que é dele já de vários tempos, de vários mandatos, e infelizmente a política é assim, as pessoas acostumam a votar no político que está lá. Primeiramente é rodar, mostrar seu trabalho. Né? Eu fui o primeiro deputado, eu não sei se você sabe, a abrir mão do 14º, 15º salário nesta casa. Primeiro que entrou com ofício para o presidente, na época de Início Pinheiro, que acatou o nosso pedido, inclusive extinguiu de todos os deputados. Um ganho para essa casa, porque a sociedade não merece isso mais. Nós temos de acabar com os privilégios dos políticos. Se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir pagar, através de imposto, o custo que são as máquinas, né? O custo que é o Estado, o custo que é um Congresso Nacional, o Judiciário, o Legislativo, né? A questão dos executivos, das prefeituras. Então, a gente tem que realmente desinchar essas máquinas. Então, auxílio moradia, eu não recebo. Moro em Divinópolis e até tenho que dormir alguns dias em Belo Horizonte. Eu durmo na casa da minha avó, para não receber o auxílio moradia, porque eu acho um absurdo que deputados, juízes, promotores, embargadores recebam, num Brasil que precisa de tanta política pública, um auxílio moradia num valor de mais de R$4.000. Inclusive, vejo juízes defendendo, né, que recebem porque o salário dele está defasado. Gostaria aqui de falar que salário defasado é o salário mínimo. Não o salário de um deputado, não o salário de um juiz, não o salário de um promotor. Ele pode não estar sido reajustado, defasado não. Nós temos que entender que o certo é certo, o errado é errado. Né? Um juiz, por melhor que seja, que mora no Rio de Janeiro, e que às vezes é até muito corajoso e está prendendo gente que tinha que prender, mas ele defender que ele tem que ganhar um auxílio moradia, que é a esposa dele também, pera lá. A história tá do Bretas, fora, né? Tá fora da Agora, concepção normal. deputado, Então, isso é que eu defendo ao contrário. Eu acho que nós temos que acabar com os privilégios de todas as classes, de todos os poderes. Aí o Brasil vai ter recursos, vai ter condição de fazer melhor. O senhor, desculpe interromper, Claro, mas é nós porque estamos aqui falando o que tem que queria ser. só, Né? claro. Eu sou assim mesmo, eu sou transparente e falo a verdade. Né? Não, é para falar tudo que o senhor pensa, com certeza. O que perguntar eu falo e dou meu posicionamento. Eu queria só fazer um fecho aqui, porque o nosso tempo está acabando. Eu queria saber como é que o senhor está vendo o apoio, a decisão do PPS de apoiar nacionalmente Alckmin para a presidência, não é? Para a candidatura dele para a presidência da República. Geraldo Alckmin, a gente viu pelo Datafolha, que está patinando, e assim, essa é mais uma pesquisa que ele está patinando, 6, porque 7%. ele, na verdade, está patinando desde o final do ano passado, que não sai do lugar. O senhor acha que é uma boa escolha? Assim, não é? O PPS pode manter essa escolha ou pode refazê-la? Como é que... Eu vou deixar essa decisão, porque eu não tenho procuração para isso, com o presidente nacional Roberto Freire. Ele é que vai analisar qual é a melhor opção. Óbvio que uma pesquisa ela é indicativa. Né? Se em todas as pesquisas você não está bem, você tem que repensar quais são os nomes que estão bem. Né? Infelizmente, hoje o Brasil está com falta de lideranças, tanto a nível estadual quanto a nível federal, porque as próprias famílias tiraram seus filhos da política, porque a política se tornou um instrumento tão ruim que os pais não deixam os filhos entrar para a política. Então nós estamos aí com um vácuo de 20 anos. Se nós formos analisar, os candidatos que estão hoje disputando o governo de Minas e também o Palácio Central, né, o governo nacional, são candidatos há 20 anos atrás.
Nós votamos neles há 20 anos atrás. Por quê? Porque não existiram novas lideranças, tirando o Rodrigo Pacheco, que eu entendo ser uma das grandes lideranças novas que estão aí, né, surgindo. Então acho que o momento hoje é de buscarmos realmente novos nomes, né? Eu acredito que daqui 4 anos o quadro vai mudar muito. Vai mudar para quem? Para quem conseguir passar esse momento, que é difícil, é tenebroso, a sociedade está desacreditada. Então quem conseguir passar desse momento vão ser os grandes nomes do nosso futuro. E é isso que eu espero. Eu espero que o PPS tenha realmente um pensamento bacana, um pensamento de Brasil, que entenda o que for melhor, né, e que a gente possa escolher o melhor nome. Aqui eu não posso deixar a minha condição mesmo, porque eu não a tenho e não tenho essa também condição de estar no Diretório Nacional para estar colocando essa situação, mas que o presidente nacional pense bem, pense na melhor opção e a melhor opção de Brasil, que nesse momento realmente nós possamos pensar no Brasil, que precisa muito, porque foi achatado com o governo Temer, né, com o governo da Dilma também não estava bom, mas tirou e ficou pior. Então você vê, nós passamos por um problema grave. E qual foi o maior erro? O Supremo Tribunal Federal, que teve a chance de realmente caçar o mandato do presidente Temer e não teve coragem, porque o judiciário não fez justiça naquele momento, porque estava errado e tinha erros, então era hora de realmente fazer justiça. Na hora que nós tivermos uma justiça realmente coerente e justa, nós não teremos mais políticos bandidos, que eles estarão na cadeia. E é isso que nós precisamos de um Brasil melhor, é que a justiça faça justiça e que os políticos realmente possam pensar que hoje nós vivemos um momento diferente, e esse momento diferente é ver o Brasil de uma forma diferente. Que eu acredito, Ivo, que nós somos a maior nação do mundo. Somos o maior produtor de café do mundo, o maior de soja, o maior de carne bovina, suíno terceiro, carne de frango primeiro. Nós somos uma potência ferro-gusa, água, nós somos o país que mais temos água, florestas. Então nós somos a maior potência. O que falta? Temos bons governadores, bons prefeitos, bons presidentes e principalmente boa Câmara Legislativa, Assembleia, boa Câmara Federal, boas câmaras municipais para fiscalizar os atos e não trocar recursos a troco de emendas, votos a troco de emendas, cargos no governo, aí nós vamos mudar o Brasil. O meu pensamento é esse. Se nós fizermos certo e votarmos coerente, o Brasil será muito melhor do que está sendo hoje e que nós possamos deixar para os nossos filhos e netos um Brasil que realmente possa ser digno dessa grandeza que é a nossa pátria. Deputado, muitíssimo obrigada Obrigado, por vir ao Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o deputado Fabiano Tolentino, do PPS. Ele é vice-líder do Bloco Independente Compromisso com Minas, aqui na Assembleia. Nós falamos da escolha que o PPS, do indicativo, porque tem que, segundo o deputado, confirmar em convenção para que isso seja realmente oficial, mas o partido anunciou que vai apoiar a candidatura do tucano Antônio Anastasia. Em nível nacional, o PPS apoia também o também tucano Geraldo Alckmin à presidência da República. Nós conversamos um pouco sobre isso e também sobre a disputa aqui para o governo do Estado e a posição crítica do deputado em relação a Fernando Pimentel. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.